Começando aqui na Cidade FM 92,3, o nosso Batendo Papo, Batendo Bola, quinta-feira, né? Hoje, dia 13 hoje, né? Exato. Falta exatamente um mês para a estreia do Brusque na Série C, né? 13 de abril, quer dizer, pode mudar, porque, né, tem essa questão, né? Mas é um mês, 4 semanas aí pro início do Brasileirão da Série C. Estamos chegando com muita informação, você ligado conosco na 92.3 e também ligado com a gente pela internet, no YouTube. Alô, turma do YouTube! Ligado conosco também. Deixa eu mandar um grande abraço, sabe pra quem, Chico? Trabalhou aqui no seu tema, trabalhou aqui na Rádio Cidade, encontrei com ele ontem, disse que sempre ouve a Rádio Cidade, tá devendo uma visita aqui. O David Denner Correia, trabalhou muitos anos aqui na Rádio Cidade, foi até repórter musical, estudou lá no tempo do AM. Poxa. Hoje trabalhei na Via Crédito do Centro, pro Fabrício também, que é o gerente, o David, gente boa, sempre ligado, pro Fabrício também ligado sempre aqui na Rádio Cidade. Bom, tudo bem, Chico? Boa noite. Tudo bem, boa noite para você, Rodrigo, Edvaldo, ao Danilo Resine, ao Matheus, a você ouvinte que nos acompanha. Tudo bem? O França sem microfone hoje, mas tudo bem, um abraço para ele. E o Edivaldo Nicolodi, tudo bem, Edivaldo? Tudo certo, na paz. Hoje estamos recebendo aqui o presidente do Brusque Associativo, né? Agora vamos falar, né? Brusque Associativo, Brusque Clube. Não deixa de ser Brusque Futebol Clube, mas a gente sempre faz a separação. O Danilo Resine, até pra gente falar sobre todas as situações inerentes a essa questão da SAF, da transição da SAF. Ontem a gente trouxe, inclusive, mais uma informação de saída, né? Do preparador físico, do Jorge, acabou saindo, e ele mesmo declarou que não houve um acordo contratual e muita preocupação acerca dessa situação do Brusque, e a gente vai conversar com o presidente sobre isso. Tudo bem, Danilo? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Chico. Nosso amigo Edivaldo, França e aos queridos ouvintes da querida Rádio Cidade. Estamos aqui novamente, né, para poder trazer algumas informações importantes e alguns posicionamentos do Brusque, Associação Brusque Futebol Clube, né? E estamos aqui, eu sei que tem muita coisa no ar, a gente tem acompanhado aí, mas eu vejo que há uma necessidade eminente de o Brusque, associação se ter um posicionamento, e obviamente que também a SAF vai ter o seu posicionamento. Não tenho dúvida nenhuma que tudo que está aí no ar, digamos assim, que a gente possa esclarecer e não deixar nenhum tipo de dúvida para que esse processo que já se iniciou há algum tempo, ele possa vir de uma maneira transparente, correta e com os mesmos objetivos traçados no início. Presidente, vamos começar sobre essa situação inerente a essa transição, tanto quanto, eu vou dizer turbulenta, porque assim, a gente recebe informações aí, gente que está saindo, que aí vai receber janeiro e fevereiro, que não vai lá, e tem a questão da premiação. Você já sentou para conversar com o pessoal da SAF sobre isso? E principalmente sobre a questão da premiação, porque todos estavam com uma situação tranquila quando você chega e fala, olha, 48 horas depois da assinatura do contrato, haverá um aporte de 6 milhões de reais que vai quitar a premiação, todo mundo com o dinheirinho no bolso, tudo tranquilo, e isso não se realizou. Na verdade, tem algumas coisas que não batem. Tá. É por isso que é importante a nossa presença aqui, porque nós estamos aqui exatamente para esclarecer e não deixar nenhum tipo de dúvida, né? Eu aqui não vou ser o advogado da SAF e também não vou ser o acusador, absolutamente. Nós temos que olhar a SAF como um grande parceiro e que vai dar um futuro promissor ao Brusque Futebol Clube. Isso é que se espera, isso é que se promoveu durante todo esse embate, essas discussões. Quando nós negociamos com a SAF, foi feito três blocos de pagamentos. O primeiro bloco, após a assinatura do contrato, teria que ser feito efetivamente 48 horas após. O segundo bloco para o ano que vem, e o terceiro bloco, dívidas trabalhistas que já tem, e tributárias que pode ser negociado. Sim, você pode negociar, várias parcelar, maneiras de fazer, exatamente. E isso é que foi combinado. Posso dizer aqui tranquilamente que a partir do dia que foi assinado esse contrato, mas antes disso, deixa eu colocar que estava nesse primeiro pagamento, estava os salários de novembro e dezembro de todos os atletas, os que estavam aqui, os que saíram, outros pagamentos de empresas que nós temos dívida, como imobiliária, como transporte, hotel, tudo isso foi colocado na relação e posteriormente mandado notas fiscais com recibos, tudo auditado, e eles efetivamente fizeram os pagamentos direto a essas empresas. E isso eles fizeram exatamente
imediatamente, não dentro das 48 horas, mas dentro de 2 ou 3 dias, todos os documentos que nós enviamos para a SAF, de recibos, notas fiscais, todos auditados, todos foram pagos e veio um retorno como comprovante de pagamento. De fornecedor. Exatamente, sem problema nenhum. Foi 100%. Não temos nada aqui. Então, dentro desse primeiro bloco, 80% foi dentro do comprometimento foi efetivado. Ponto. A questão dos atletas é que eles, nós tínhamos colocado novembro e dezembro para pagamento, já estava atrasado, e eles iniciaram em janeiro o processo com o Brusque, né? Então, nessa negociação, eles estão usando da maneira deles, cada um tem um tipo de fazer gestão, e a gente tem que respeitar. Claro que não pode abusar também, mas o que eles fizeram? Eles chamam os atletas para conversar e fazer um novo contrato, e a partir do novo contrato assinado, eles efetivavam todos os pagamentos atrasados. Então é uma questão mais jurídica, que eu não quero entrar, até o doutor está chegando aí, ele pode passar com mais precisão, digamos, para vocês, no lado jurídico disso, por isso que houve essa demora. E com essa demora criou-se realmente situações desnecessárias, dúvidas, né? Mas nesse momento posso falar para vocês que praticamente todos os atletas já receberam os seus salários atrasados. Deve ter, não sei se 3 ou 4 ainda que não chegaram nesse ajuste contratual, jurídico, para efetivar o pagamento, mas a situação do atraso foi exatamente essa. Então tudo que foi nesse primeiro bloco de pagamento, 80% foi quitado. A premiação entra no pacote? Não, por isso que eu digo, aí tu falou que ia ser pago não está no primeiro pacote. Ela está, são 3 pacotes, né? Tem um que é agora, o outro pro ano que vem, e um tá livre, paga amanhã ou depois, é questão de acordar. E a SAF tem que fazer o pagamento dessas premiações. E possivelmente eles devem estar chamando uma hora ou outra para sentar os atletas e fazer o acordo para fazer esse pagamento. Mas a SAF, de uma certa forma, a informação que chegou para a imprensa que coloca a responsabilidade desse repasse da premiação por parte da sua gestão, Danilo. Foi colocado, mas nós temos documento, tá? Eu tenho tá documentado que essa parte da premiação é com a SAF. Claro que ela não tem um prazo específico, tem que pagar em 10 dias, 30 dias, 40 dias, mas é com a SAF, estou passando para vocês, que é com a SAF porque está no contrato. Entendeu? Isso foi só um mal entendido que houve, que talvez até por desconhecimento de informação, eles passaram, o pessoal que está aqui passou essa informação para os atletas, e não é verdadeira. Quem assumiu o pagamento da premiação é a SAF. Tá dentro desse isso nós temos documentado, isso eu não estou criando, eu não vim aqui criar fatos, né? Absolutamente. Não está criando fato, porque a premiação estava dentro do pacote. Sim, vocês falaram várias vezes que isso aí está dentro do pacote, só que surge a informação, e aí tem que ser dito. O que a SAF fez? Ela pagou uma parte do salário de janeiro, 30%, e aí depois foi quitando tudo. Depois foi quitando tudo. Só que o que pegou foi o retroativo novembro e dezembro. Sim, mas hoje ela pagou tudo. Como eu falei, deve ter 3 ou 4 atletas que estão aqui, ou 3, me parece, que ainda não chegaram num acordo. Aí uma coisa jurídica, advogado com advogado, que estão tentando buscar essa conexão para resolver o problema. Porque foi falado até que eles estavam oferecendo para os atletas um contrato que eles tinham que assinar, eximindo os pagamentos do passado, digamos assim. Na verdade... Eu tive esse documento. Na verdade, Edvaldo, é o seguinte, nós tínhamos uma maneira de fazer gestão. E nós fizemos uma gestão durante esses 15 anos da maneira que a gente achava que estava correto. Primeiro, fazia por paixão, em primeiro lugar, se dedicando ao máximo ao clube, todos os diretores, certo? E nós fazíamos da nossa maneira. Eles vêm com outro tipo de gestão. Então, eu principalmente não posso questionar, a partir do momento que foi efetivado o negócio, que eu posso questionar qualquer tipo de ação por parte deles no sentido de negociação. Se eles têm essa maneira de negociar, nós temos que respeitar. É com eles agora. Se fosse com o Brusque, certamente a gente tem a nossa maneira. Então, tem que deixar bem claro essa situação. A SAF, ela vem, é uma empresa, e ela vem em busca de negócios, obviamente, né? E com ela 2 mais 2 vai ser 4, para isso que ela está aí. E ela tem a maneira de fazer a gestão. Então nós não podemos hoje
o Brusque Futebol Clube, ou melhor, a Associação Brusque, entrar num assunto que não cabe mais a nós. Então, se eles estão chamando o atleta, tentando renegociar, tentando fazer algum tipo de proposta, o atleta aceita ou não. Agora, nós do Brusque, a associação, não podemos entrar nessa ciranda porque não vai ter condições nós não vamos ter condições e nem, digamos, direito de fazer qualquer tipo de procedimento nesse sentido. Em relação ao contrato, né, presidente? Porque o que a gente ouviu do contrato foi essas partes que vocês trouxeram para a imprensa, até que o doutor Luiz Fernando trouxe e tudo mais. Mas esse contrato, ele vai ser publicizado, ele vai vir a público para a torcida, para a imprensa ter acesso a essas cláusulas, até porque daqui a pouco, a partir do momento que a diretoria não está mais à frente do Brusque, a torcida vai querer cobrar, digamos, isso da SAF. Na verdade, vocês têm que entender também que existe um termo de confidencialidade. Você não vai fazer um negócio dessa de voltura e você sair na rádio, no jornal, passando o contrato. Isso não existe. Você não vai ver nem no Brusque, em qualquer clube do Brasil e nenhuma empresa do Brasil. Ninguém vai abrir um contrato. Isso aí tem uma diretoria, tem um departamento jurídico, tem os conselheiros que têm a oportunidade de avaliar como foi avaliado, né? Então, isso sim. Agora, nós passar para a imprensa, abrir o contrato, acho que isso aí não tem nem lógica, né? Mas assim, então, por causa do termo de confidencialidade, não é por outro... eles têm acesso a esse contrato? Com certeza, sem problema nenhum. Porque eles vão ter que se manter... Porque foi eles que aprovaram, sim, né? eles têm que se manter em cima para justamente, caso a SAF não esteja cumprindo com exatamente isso. E na verdade... Estou chegando... Não, tudo bem, pode falar, não tem problema. E na verdade, a nossa presença aqui, ela se faz necessária pelo seguinte: o Dirley já tinha me convidado outras oportunidades para vir, mas eu estava evitando, porque eu acho que quanto mais você mexe, piora. Mas chegou um ponto que nós avaliamos que tínhamos que vir aqui sim para dar esse posicionamento e passar a transparência para que não só vocês da imprensa aqui, mas que todos os nossos associados, todos os nossos torcedores ou admiradores do Brusque Futebol Clube possam ficar sabendo de como as coisas andam. Agora, claro que quanto menos informação, quanto mais se omitem, mais um zum dá na praça. E é isso que está acontecendo. Eu posso dizer com muita clareza, com muita tranquilidade e com responsabilidade, como sempre fiz. Nós trouxemos um grande parceiro. O Rubens é um cara idôneo. Ele é dono de 14 empresas, é um cara multimilionário, tem essa empresa em Portugal, comprou o Brusque aqui, está com projetos audaciosos para o Brusque Futebol Clube e acreditamos que vai acontecer, não tenho dúvida nenhuma. Agora, é claro que numa negociação desse porte, às vezes as coisas começam até as coisas se concluírem, demora um pouco. E aí começa a sair alguma situação que mancha ou não, mas cria uma certa desconfiança do processo, e é isso que nós não queremos. Nós queremos estar aqui, queremos estar junto com a SAF com o Brusque, a SAF com a torcida, com a nossa cidade, com esses projetos que venham e coloquem em prática. Agora, para que tudo isso aconteça, nós temos que dar tempo, gente. Os caras estão aqui 30, 40 dias, não dá para achar que em 30, 40 dias vai acontecer tudo. Não vai. É uma tramitação difícil, de muitas perdas, às vezes, que está acontecendo, mas é uma maneira de gestão deles. Na minha época, digamos assim, se eu fosse aí do cara aqui, eu não perderia essa gente. Como não perdemos, como eles aí, quantos anos? Virou uma família. Só que eles vêm com uma visão profissional. Então é pão, queijo, deu certo, não deu. Nós sofremos com isso, eu também sofro, junto com os torcedores, né? Às vezes está saindo pessoas, de caráter, pessoas que têm o DNA do Brusque, que fazem parte fortemente dessa história. Porém, é um momento que, como diz um certo amigo meu, eles não têm como fazer omelete sem quebrar os ovos. E esse começo, Danilo, de uma certa forma dá, e também acredito boa parte da imprensa tá, especialmente do torcedor, um sentimento de distanciamento. A SAF, ela não agregou, não chamou o torcedor. Ainda talvez. E tá fazendo o torcedor entrar uma hora antes do estádio. Não tá economizando trocado para você diz que isso pode dar uma tranquilidade com relação para o torcedor, Danilo? Com certeza absoluta. Vou repetir o que eu falei no início. O Rubens, eu falo sempre o nome dele porque ele é o cara que administra, que toca, que paga, né? Que traz, enfim. E ele é um cara extremamente coerente,
presidente. Eu tenho certeza que nos próximos dias, se ele não, mas talvez o presidente, o senhor que é o vice-presidente, Miguel. né? O Miguel esteja aqui em Santa Catarina, esteja em Brusque, talvez uma semana, 10 dias ou 12, vai fazer uma coletiva, vai expor tudo, as coisas que estão acontecendo, mas vocês podem ter certeza. Mas foi o zum do que exatamente o que aconteceu. Claro que a gente ouve o momento dos jogadores não quererem treinar, houve sim, mas foi momentos de alguma falta de comunicação, de acerto, enfim. Mas nós confiamos, acreditamos e temos certeza que as coisas vão funcionar assim, porque tudo que está sendo feito e tudo que foi feito, obviamente que não foi feito levianamente, foi feito com muita profundidade, com muita como é que eu posso colocar, com bastante responsabilidade e principalmente se aprofundando na empresa que estava vindo, nas pessoas que estavam vindo, qual seria os projetos deles, e eu tenho certeza que as coisas vão funcionar assim. O doutor Luiz Fernando está aqui, eu vou dar o boa noite para ele, até porque ele veio de Blumenau para cá, sabe como é que é o trânsito para chegar aqui, mas chegou. Obrigado por ter vindo, se deslocado até aqui na rádio, doutor. Boa noite, tudo bem? Boa noite a todos, obrigado mais uma vez pelo espaço, boa noite aos nossos ouvintes também, torcedores do Brusque, também aos parceiros do clube. Eu sei que vocês têm uma audiência muito qualificada aqui no programa e é um prazer estar aqui falando do que no final é, para mim, uma relação profissional, mas que ao longo dos últimos 10 anos também virou uma relação de paixão. Então, todo o tempo que a gente pode dedicar para esclarecer qualquer situação que seja relativa ao clube, à operação, é um tempo válido e por isso também o esforço, e agradecendo novamente o espaço. Minha pergunta é a seguinte: o Brusque tem 10% dessa SAF, então ela é minoritária, mas ela tem participação nessa SAF. Qual é a função, de uma forma clara, qual é a função dela de fiscalizar o que está acontecendo no clube? Ela tem acesso a fiscalizar o que está acontecendo dentro de campo, por exemplo, do time? E quando eu falei desse negócio do torcedor, ô Danilo, tu sabe muito bem que no Augusto Bauer, no verão, não se faz o torcedor entrar 1 hora antes do jogo, por exemplo, o pessoal ficar na fila na ponta. Se vocês não faziam isso. De forma clara, esses 10% que o Brusque tem da SAF, permite fiscalizar, permite fazer o quê? Enfim, qual seria a função? Fiscalizar o cumprimento do contrato? Chega lá, tá realmente tendo atraso, não tá? Queria entender isso, doutor. Bom, antes de falar dessa questão do que o Brusque, a associação, pode fazer com a participação dele, qual é a extensão do poder de fiscalização e de prestação de contas que o clube tem nessa nova configuração, eu também gostaria de compartilhar um pouco da minha visão da operação e do contexto das situações que estão sendo colocadas aqui, né? Eu estava ouvindo vocês aqui no caminho, os primeiros 10 minutos aqui da conversa. Eu acho que tem aqui um ambiente de transição que precisa ser entendido, né? Quando há a venda de uma empresa em qualquer segmento, sempre existem determinados obstáculos a serem superados, né? Se a gente vendesse hoje a Avan ou uma outra empresa têxtil aqui da região, a cultura de gestão provavelmente dos novos proprietários seria diferente, haveriam pessoas dentro da estrutura que não se adaptariam à nova cultura, haveria uma duplicidade de posicionamentos, porque está vindo um grupo onde já tem um diretor de futebol, onde já tem um financeiro, onde já tem um marketing, e às vezes não dá para jogar 2 centroavantes usando a mesma camisa no mesmo espaço do campo, né? Então isso também acontece na transição de uma empresa, e isso faz com que alguns desafios que precisam ser superados apareçam, né? E por mais que o contrato seja bem construído e preveja mecanismos para resolver todas essas situações, existem situações que são de fator humano, que elas precisam, né? Às vezes você quer fazer um pagamento, a pessoa não assina um recibo, não tem. Então vão surgindo questões pontuais que somadas vão causando um ambiente de desconforto que me parece serem normais desse tipo de situação e que precisam ir sendo administradas. A função do clube associação, da associação sem fins lucrativos, ela é primeiro de acionista, né? Como você bem colocou, ela tem uma participação. Então ela, como sócia de uma empresa, o principal interesse dela é que a operação vá bem. Esses 10% não tem nenhum valor se a operação não for bem, né? Então toda a operação ela foi construída com uma intenção positiva de receber bem o investidor, criar um processo de transição que fosse positivo, preservar o que o clube tinha de bom e tem de bom,
Agora, claro, adaptar isso a uma nova cultura de gestão e a uma nova cultura de tocar o futebol, principalmente, porque a gente sabe que o futebol é uma ciência muito subjetiva, né? As ideias, a visão do jogo, a visão do negócio, o futebol também mudam muito de pessoa para pessoa. Provavelmente a tua posição sobre interpretação sobre um jogador, uma forma de jogar vai ser diferente da minha, que vai ser diferente da do presidente Danilo, e isso se estende para todas as outras esferas do clube, né? Então, essa é a primeira posição. Agora, claro, todo sócio de uma empresa tem direitos, né? Esse poder também, esse poder de fiscalização, ele começa com a lei da SAF, que garante ao clube o direito à prestação de contas, o direito à transparência das informações financeiras, administrativas, contábeis, etc. E continua com o contrato. Quando o contrato foi construído numa lógica de que a ideia da operação, o objetivo da operação é no mínimo, uma manutenção das condições do clube. E, obviamente, que ninguém faz uma operação para continuar como está. Se faz uma operação para projetar o clube para um outro nível. Essa é a intenção, né, da diretoria quando opta por seguir com esse processo. Então, o contrato, além do poder de fiscalização já previsto na lei, prevê sim a necessidade de, obviamente, manter o mesmo orçamento, mesmo nível de endividamento, os aportes financeiros que vocês já conhecem, que foram divulgados logo após a divulgação da operação ou durante as assembleias para aprovação da operação. Então, essa é uma posição dúplice da associação nesse momento. Primeiro, de facilitar essa transição ao máximo, ajudar nesse processo de transição, mas num segundo momento, obviamente, que se o contrato estiver sendo descumprido, é de fiscalizar e até tomar medidas para que isso ocorra. Mas, como o presidente colocou, a gente não está nesse ambiente ainda, né? Me parece que todas as situações que foram colocadas até o momento, elas são situações desse processo de transição, naturais desse processo de transição, algumas delas que precisam ser enfrentadas naturalmente, mas me parece, num primeiro momento, esperadas e normais de um processo como esse. Eu tenho que chamar um intervalo, depois eu volto com você de volta, pode ser? Tá legal. Vamos pro intervalo comercial, já voltamos. Volta aqui na cidade batendo bola, hoje recebendo o doutor Luiz Fernando e presidente Danilo Resina. A pergunta é sua, Edivaldo. Sim, a gente vinha falando aqui até em off, né, sobre o fator SAF no Brasil, ele ainda é novidade, né? E uma coisa que a gente sempre ouve é que se o clube ele não é, ou ele está sendo, ou ele vai virar uma SAF no futuro, né? Que esse é o futuro do futebol, digamos assim. E aí tem gente que é mais saudosista, prefere o clube na moda antiga, o clube raiz, digamos assim, né? Porque a SAF, querendo ou não, é uma empresa. A empresa, geralmente, ela é mais fria, né? Ela tem essa questão. E até estava questionando o doutor Luiz Fernando sobre a previsibilidade, por exemplo, de num futuro, caso essa relação com a SAF não desse certo, o Brusque ir lá e retomar, né, essa ação. E isso está possível em contrato, então, né? E até antes eu estava questionando o Danilo sobre esse contrato. A gente sabe de pouca coisa do contrato. O que vocês têm, o que pode ser explicitado para a torcida sobre esse contrato, para o torcedor saber, a SAF ela tem essas obrigações, porque a gente sabe que foi feito o acordo que eles entrariam com um valor de 20 milhões por 10 anos, oficialmente, né? A construção do CT, o pagamento das dívidas, essas dívidas, elas, a última vez que foi falado era algo em torno de 18 milhões de reais, né? E também a construção do estádio, caso entrasse o valor da Libra. Eu imagino que esse valor da Libra ele é algo praticamente certo, né? Porque o Brusque teve direito, participou da Série B e tudo mais. Todas essas questões que eu citei aqui agora, elas estão garantidas dentro desse contrato. Sim, tudo que você colocou é exatamente o que reflete a espinha dorsal do contrato, ou seja, sobre o que o contrato é construído, né? A exceção da garantia do estádio. O dinheiro da Libra, ele não é um dinheiro garantido, ele não é um dinheiro carimbado. Embora o Brusque tenha uma posição que foi muito bem negociada dentro da Libra, inclusive garantindo a participação no caso do rebaixamento para a Série C, o que poucos clubes tiveram, o Brusque mais 2 clubes, se eu não me engano, mas o valor depende de uma série de critérios que estão estabelecidos nos estatutos da Libra. A Libra é uma associação, é um coletivo de clubes, né? E lá existem critérios: número de clubes, divisão desses clubes, valor da negociação com a televisão, enfim. Então, todos esses fatores vão influenciar no volume financeiro que vai ser repassado para o clube. Então, uma coisa que, por exemplo, logicamente você poderia se perguntar se o clube tem esse dinheiro para receber, por que o clube não antecipa? Por que a gente vai vender um clube que tem um recebível de 13, 14, 17, a gente não sabe qual é o valor que vai ser garantido no futuro, né? Repassado no futuro. Por quê? Esse valor é um recebível para o futuro.
como numa empresa, não adianta eu ter um crédito para receber de um cliente se eu estou devendo agora. Então, é como se eu tivesse um prêmio para receber no final da maratona, mas eu não tenho energia para chegar no final. Então, essa é a questão. O Brusque, embora tivesse recebíveis, ele tinha um problema de caixa. E todos os mecanismos que tinha para superar esse problema de caixa, eles foram sendo utilizados ao longo dos anos. Foram feitos empréstimos bancários, haviam empréstimos de pessoas físicas, haviam cheques em garantia e garantias dos diretores, do Danilo e outros diretores também. Então, essa é a grande questão. Mas no demais, o contrato é construído sob essa lógica. E sim, como é em qualquer contrato sob a lei brasileira, um contrato descumprido, ele pode ser rescindido judicialmente, que foi o que aconteceu no Vasco, e em tese pode acontecer aqui também. Mas repito que a gente falou no começo, que este não é o ambiente nesse momento. Apesar do processo de transição, as obrigações que estavam previstas até essa data em quase que sua totalidade estão sendo cumpridas. As que não estão sendo cumpridas, elas estão sendo justificadas por fatores que nos parecem satisfatórios até o presente momento. Não é confortável para quem tem que receber, mas, de novo, se eu preciso pagar alguém, eu preciso que essa pessoa me entregue um recibo. Então existem situações pontuais aonde essa falta de entendimento tem dificultado o cumprimento de questões pontuais, e que sequer poderiam ser considerados um descumprimento contratual nesse contexto, porque existe um fato justificador para essa situação, tá? A informação que nos chegou é que antes do jogo... Deixa eu fazer uma pergunta também rapidinho. Só a questão de, se o senhor for de valores a receber e pagamentos, eu acho que a maior dúvida do torcedor em até é onde é que está indo o dinheiro da Copa do Brasil? Esses valores recebidos na Copa do Brasil, tanto da primeira, da segunda fase, agora da terceira fase, para onde é que eles estão indo? Esses 4 milhões de reais. Para onde é que eles estão indo, uma vez que o clube estava com dívidas, tal, a SAF andou pagando alguma coisa, mas os jogadores não vinham recebendo. Onde é que está indo esse dinheiro? Acho que a maior dúvida do torcedor é essa. Onde é que está indo o dinheiro da Copa do Brasil? O dinheiro está indo para o clube, obviamente, né? Sim. Ele está indo para o clube, isso é uma coisa óbvia. Agora, quando o Brusque ficou vice-campeão, ele teve direito a 810 mil já, por participar da Copa do Brasil. Daquele 810 mil, sai 10%, você sabe, vocês falaram que é 5%. Sindicato e INSS. Então já 800 já passa a ser 700, digamos, 710, né? E na negociação, esse dinheiro era para receber só agora, nós antecipamos 300 mil para pagar contas, né? E ficou lá 500 e... era 700, pegamos 300 com 400 e poucos mil. Aí apareceu do jogador uma penhora de 160 mil e acabou sobrando disso 244 mil. Esse dinheiro não veio ainda, então, portanto, da primeira fase do 810 foi pego 300 mil reais para pagar contas do Brusque, está tudo já oficializado, ponto. Passamos a outra parte, deu 1 milhão. Na segunda fase? Não veio nem o recibo ainda. E fomos para a terceira fase, também não veio nada. Tá. Esse dinheiro, obviamente, ele veio para o caixa do clube, mas o clube tem que fazer o repasse para... Bateu na conta, tem que fazer o Pix para eles. O Pix para eles, isso é uma coisa óbvia. Eles adquiriram o clube, não podemos ficar com a receita. Então, finalizando essa questão, 810 foi antecipado 300 mil para o clube, que ele fez a prestação de conta, inclusive com a SAF já, de dívidas antigas, e a outra parte não veio ainda, essa segunda parte do 1 milhão também não veio, e a terceira também não veio nem o recibo ainda. Deve vir. Então, a pergunta tua, para onde foi esse dinheiro? Esse dinheiro está lá na CBF. Não foi depositado ainda. Exatamente. A informação... E a hora que for, imediatamente será repassado para cá. Isso é uma coisa que não tem como você... A informação que a gente recebeu é que na semana antes do jogo da Chapecoense foi feita uma reunião com os jogadores, inclusive um jogador ligou para um componente nosso da equipe de esportes da cidade dizendo o seguinte, que a SAF prometeria que pagaria janeiro e fevereiro, mas teriam que assinar um documento, alguma forma, deixando novembro e dezembro para trás. E aí fica a questão da premiação. Você está dizendo então que os 4 meses já foram quitados? Sim, novembro e dezembro, que ele ficou para eles pagaram. O jogador que assinou o documento foi tudo pago. E pelo que eu estou sabendo, os jogadores que estão aqui no Brusque, tem uns 3, talvez 3 ou 4 que ainda não tem... o Jansson saiu, né? Exatamente. O Guilherme Queiroz entrou com ação, até cobrando a premiação também. Exatamente. Então, eu quero falar, doutor? Não, a informação que a gente tem é exatamente essa, né? É óbvio, nós não somos aqui o financeiro da SAF, né? Então, mas aí vem naquela questão de fiscalização, até porque esses jogadores que foram vice-campeões conseguiram o acesso, são jogadores que eram de vocês, né? E o compromisso é, obviamente, que ninguém não vai pagar os salários dos jogadores, assim como o Brusque nunca deixou de pagar,
né? Houveram casos, obviamente, onde esses casos acabaram na justiça por questões de fluxo de caixa ou de desentendimento do que era o contrato com o jogador, porque eu acho que é natural também dessa relação. Mas a informação que a gente tem é que, a exceção de 3 ou 4 atletas onde houve uma discussão sobre o quantum da dívida, ou seja, o valor que era devido a eles, que foram todos quitados até a presente data dos demais atletas, e que dos atletas que tinham saído do clube, esses valores seriam quitados durante essa semana, à medida em que os recibos de pagamento e termos de quitação, porque obviamente estou fazendo um pagamento, eu quero receber um documento que está quitando essa relação. É claro que aí há uma discussão sobre o que está sendo quitado, em alguns casos pontuais, e é esse o estágio em que as coisas se encontram. Até sobre essa questão ainda, né? Por exemplo, o que a gente ficou sabendo é que haviam jogadores que estavam sendo solicitados essa quitação de um pagamento que não foi feito, e alguns que estavam sendo oferecidos contratos diferentes dos contratos que já estavam em vigência. Isso aí não pode gerar, por exemplo, um processo na qual o jogador vai entrar contra o clube ou a SAF, exigindo a reparação desses valores? Outra questão, por exemplo, o Brusque anexava sempre uma ajuda de custo na questão de aluguel também. A informação também que a gente recebeu isso foi retirado também. Vocês querem ver como essa questão é vazia? O direito trabalhista brasileiro, ele é irrenunciável. Sim. Se eu vier trabalhar aqui na rádio e concordar em receber tudo por fora e disser que eu quero trabalhar aqui sem receber férias, sem receber 13º e assinar um contrato registrado em cartório, esse documento não tem nenhuma validade. O direito trabalhista é irrenunciável. Então esse argumento, ele não só não é válido, porque esse documento não teria nenhuma validade. Eu, de novo, não participei objetivamente dessas negociações e nem dessas situações. Então, posso estar aqui falando alguma coisa que eu não sei em 100%. O representante do Jansson tem a mesma visão sua. Então, isso são situações que podem ocorrer, né? Agora, é claro, se há um pagamento, eu preciso ter uma contrapartida documental desse pagamento. Certo. Isso é natural. Qualquer pagamento que eu vou fazer, eu vou querer coletar um recibo com a quitação desse pagamento que está sendo realizado. E ainda sobre... Só para... Pode completar, Daniel. Quando falou que eles não querem pagar o salário, não é isso? Eles não têm como não querer pagar o salário. Isso já está dentro do processo. Sim, não é não pagar o salário. É só a questão de... Exatamente, tem o contrato, vai pagar. Mas estava vendo só, era uma questão de uma reformulação nesse contrato. Agora de pagar, paga e pagaram. Não tem o que, né? Então, eu acho que a questão aí, ela teve uma amplitude da cidade até desnecessária, porque as coisas não é... Hoje ainda você vê, daqui a pouco aí na rede social, pagar o jogador, vê se paga o jogador. Pô, os caras já receberam. Então, cria-se um fato assim, desgastante, desnecessário, e que com certeza agora aos poucos, como aconteceu, a gente vê que está se finalizando esse problema. Então, eu tenho certeza que a partir aí desses 3, 4 que faltam aí, deve estar acertando de hoje para amanhã, não sei, para poder deixar isso quitado e resolvido de vez, né? Porque fica uma situação chata, né? A gente também não gosta disso. Aproveitando até, saindo um pouco dessa linha questão financeira, a questão da construção do CT. Tem alguma novidade? No começo até foi mantido contato na busca de terrenos ou áreas para a construção e depois não se falou mais, se aquietou. E é uma das prioridades a construção do CT. Como é que está essa situação? É o que eu coloquei. Gente, nós não podemos achar que em 60 dias, 45 dias se resolva todos os problemas do Brusque Futebol Clube. Não há a mínima possibilidade. E eu sou um cara ansioso, tanto quanto todos nós. Nós somos ansiosos para que as coisas aconteçam dentro daquilo que foi pré-estabelecido. Mas temos que dar tempo ao tempo. Agora, respondendo especificamente, eles estão sim vendo um terreno para comprar, né, para fazer esse CT. Há uma possibilidade, até lá ainda continua a ideia, talvez, de fazer lá embaixo na prefeitura, lá na fazenda. Agora a prefeitura, me parece, também vai pegar os terrenos todos de volta, já é outro processo, entendeu? E tem que renegociar a parte, então, só do CT, entendeu? Já não tem mais, vamos dizer, de 84 mil metros quadrados, de repente vão pegar 30 só para o CT. Então, tudo isso está em andamento, entendeu? Mas oficialmente não posso passar nada aqui, mas vai ser feito o CT, eles têm como prioridade, mesmo porque o sucesso da equipe dentro da visão deles, da visão logística da gestão, eles têm absoluta certeza que tem que ter um CT extremamente
preparado, moderno, para que dê resultado dentro de campo. E também concordo que tem que ter. Não tem outra maneira. A informação que eu tenho é que 3 terrenos foram vistos, foram analisados sobre isso. Exato. Eu tenho que chamar o intervalo aqui no Batendo Pau, Batendo Bola, hoje recebendo o presidente do Brusque Associativo, tem que acostumar com isso, o Danilo Resini e o doutor Luiz Fernando. Eu queria tentar tirar uma dúvida de uma coisa do presidente. A empresa Brusque FC Limitada, que foi criada no dia 27 de janeiro, ela tem o objetivo de ser uma transição para a SAF? Como é que é? Exatamente, ela foi criada exatamente por isso. Até quem pode dar a resposta mais concreta é o doutor Fernando, porque ele está diretamente envolvido nessa construção da SAF, na parte jurídica. Que tem essa empresa que foi criada dia 27 de janeiro, doutor Luiz Fernando, né? Que é a Brusque FC, que tem 2 sócios, que é o Danilo e um funcionário do clube. Eu queria entender qual é o objetivo dessa empresa. Sim, ela foi criada justamente para se tornar a SAF. A SAF este CNPJ. Na verdade, nós fizemos isso naquele momento, ainda sem ter a operação e sem ter uma negociação definida, justamente para nos prepararmos para que, se eventualmente nós tivéssemos um processo que avançasse, nós não disséssemos, olha, agora nós temos uma negociação, vamos voltar lá para constituir a empresa, para passar pela junta comercial. Então a gente deixou isso em stand-by. Agora, claro, o processo da SAF é um processo complexo. Agora, esse CNPJ que vai ser feita a transferência societária. Exatamente. Aí sobre uma coisa que o próprio torcedor às vezes ele se pergunta, porque a gente no ano passado, ali pro final do ano, a gente sempre conversava, o Danilo sempre esteve aqui na rádio, e a gente falava que o Brusque ele estava com uma dívida na casa dos 4, 5 milhões de reais, e essa dívida ela evoluiu rapidamente. Essa evolução da dívida, ela foi por conta dessas ações que os jogadores ingressaram? Qual foi o principal fator que causou essa evolução dessa dívida tão rápida? Alguns fatores. Que o balanço financeiro de 23, que está a publicação da Federação, indicava uma dívida de 7, mais ou menos, e agora aparece com esse número de 18. Porque, vamos lá, a gestão do clube, ela sempre considerava aqueles passivos que estavam realizados. Certo. Ou seja, existem muitas vezes numa empresa, quem é empresário aqui ou quem trabalha no financeiro ou na contabilidade vai entender isso de forma mais objetiva. Existem dívidas que são declaradas e reconhecidas e outras que ficam lá ocultas e que vão aparecendo na medida em que esses credores vão aparecendo para te cobrar, né? E o que aconteceu com a gente? Isso não é segredo para ninguém. Os últimos 6, 8 meses do ano passado foram extremamente desgastantes, né? Foram eles que inclusive foram determinantes para tomar a decisão de evoluir mais rapidamente no processo SAF, porque se nós tivéssemos uma condição como tínhamos antes, provavelmente continuaríamos gerindo o clube de uma outra maneira, né? Então o que aconteceu aí? Houveram sim ações trabalhistas decorrentes de atrasos e outras situações, houveram situações decorrentes de imposto, que essa sim, você sabe que quando você não paga o imposto ele vem com juros, penalidades bastante consideráveis, né? Então é uma dívida que te custa caro num primeiro momento, mas que pode ser administrada no segundo momento. E obviamente que quando você precisa consolidar essa dívida para uma operação, você precisa reconhecer tudo que você tem, né? E é isso que faz com que esse número suba de maneira tão rápida ali no final do ano, porque é uma consequência desses meses de extrema dificuldade que nós tivemos no ano passado. Por falar dessa dívida, até dentro desse assunto, a gente observa, e com essa ascendência, né, dessa dívida, traz uma preocupação de uma certa forma. A possibilidade, doutor, de um pedido da SAF, da recuperação judicial, futuramente para o Brusque, aí nós vamos pegar alguns espelhos. Por exemplo, como o próprio Figueirense, que ficou anos em relação a isso, criando uma instabilidade muito grande. Pode acontecer isso? Bom, há uma possibilidade? Primeira situação, eu não falo em nome da SAF, isso é importante sempre esclarecer. Então, cabe a SAF definir só fazer uma RJ. Como profissional da área, como na advocacia, né? O que foi desenhado para a operação foi justamente para, num primeiro momento, evitar esse cenário. Exatamente. Se a operação não tivesse ocorrido, isso estaria acontecendo agora. O Brusque não sobreviveria sem fazer uma recuperação judicial. A RJ é muito desgaste. Ok? Não teria como. Nós não teríamos como congelar os credores, os salários. E a operação foi justamente para evitar isso e para pagar principalmente os credores que são próximos ao clube, os atletas, os fornecedores aqui da cidade. Então, 50% de todo esse passivo, ele já está sendo pago agora. Com 2 meses de operação, 50%. Ou seja, não dá para comparar esse endividamento com o endividamento do Figueirense, que é um endividamento histórico. Claro, com todo respeito ao Figueirense, eles têm os motivos deles lá para que isso tenha ocorrido, não vamos entrar nessa situação, mas nós conhecemos aqui a nossa realidade. Então a nossa operação foi construída sob essa realidade. Então 50% do passivo está sendo quitado pelo investidor na entrada da operação. Os outros 50%, ele tem lá um prazo contratual para trabalhar. É responsabilidade deles tomarem a decisão de como eles vão tratar isso. Eu não acredito que isso ocorra pela configuração da dívida.
e pela complexidade do procedimento. Agora, pode ser que dali na frente seja estrategicamente interessante para eles fazerem isso, mas existe um volume de créditos que não podem ser tratados dessa natureza, que precisam ser quitados, e já 80%, 90% me parece que já foram quitados, segundo o trabalho de informação que existe à medida que os pagamentos vão ocorrendo. Danilo, eu queria a tua opinião sobre isso. A gente está falando muito sobre dado técnico e dinheiro e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que falar um pouco sobre time e sobre relacionamento com o torcedor. Eu falei para você no intervalo, um empresário, patrocinador nosso, até falou assim: eu estou sentindo que o Brusque está se afastando do torcedor, sabe, que não tem aquela ligação que você tem, não tem aquela ligação torcida. Quando você pega, por exemplo, e abre o portão 1 hora para fazer os caras esperando no sol, que não tem. Agora eu quero falar sobre o envolvimento do Brusque SAF com a comunidade. Eu vejo, por exemplo, o Figueirense faz campanha para envolver com a comunidade, que é uma SAF hoje. Tu tá sentindo que não tá faltando esse envolvimento com a comunidade? A coisa tá muito fria do lado de dentro para fora? Eu tô falando isso porque você fala assim: os contratos patrocínios estão garantidos até o final do ano. Ótimo. Mas será que com essa relação de frieza não vai não ser renovada para 2026 e de repente vai, e não vou dizer inviabilizar a operação, mas vai criar um empecilho? Olha, eu posso colocar o seguinte: vocês sabem como nós construímos o Brusque Futebol Clube, todos sabem, né? Foi na base da paixão, da amizade entre um grupo de pessoas, acreditando que era possível buscar dias melhores para o clube, e graças a Deus isso nos últimos 5 anos acabou acontecendo. Foi uma coisa surreal. Todos sabem, é surreal. Até ontem eu escutei alguém falar que o último que sai apaga a luz aí do Brusque. Ontem alguém falou, não sei de onde que é, um ouvinte. E aí eu digo, ainda bem que nós temos uma luz para apagar. Porque tem um monte de clube aí que não tem mais luz, está no escuro, está na obscuridade, entendeu? Então nós criamos um amor a esse clube, não só os diretores, vocês da imprensa também, a torcida, tem pessoas que não é nem torcedor do Brusque assim, mas é simpatizante pelo Brusque. Você vê gente assistindo o jogo do Brusque lá em Blumenau, em Itajaí, em Florianópolis, num grupo de amigos assistindo o jogo do Brusque, né? Então o Brusque criou essa fidelidade ao torcedor e a pessoas que ficaram simpatizando pelo clube, pela história que o clube tem, pelo que ele construiu. E eu ouvi o Rodrigo para te responder, e a gente também, eu como presidente da associação do Brusque, eu também sinto isso, né? Eu sinto que as coisas são diferentes, mas elas têm que ser diferentes, porque para manter o que estava, nós tínhamos que continuar. E nós não tínhamos a mínima condição de dar continuidade nesse projeto. E já foi explicado muitas e muitas vezes, não cabe aqui relatar, né, das situações que nós estávamos. Então, com esse crescimento, nós não tivemos mais o que fazer. E eu, pessoalmente, estou sofrendo muito com isso. Eu estou recebendo muita crítica. Já escutei alguém dizer: o Danilo construiu o Brusque, uma história linda, e é o que vai fechar o Brusque, vai acabar com o Brusque. Isso dói para mim. Dói muito no meu coração. Porque eu lutei pra cacete com esse clube. Eu peguei o clube há 15 anos atrás, primeiro patrocinador do clube, na camisa sem poder, era a Superlona. Bancava o clube sem poder, em 2008. Aí depois, já em seguida, veio a Van. Aí fomos crescendo, né? E veio outros patrocinadores. Então a gente tem uma história forte e lutamos muito. Quantas brigas que eu arrumei dentro da minha família por causa do Brusque. Quantos cheques sem fundo eu dei da minha empresa, Superlona, de tentar bancar coisas do Brusque e não ter dinheiro para cobrir. Não tem vergonha para falar. Porque quem sabe aqui nessa cidade eu tenho credibilidade e tenho moral para falar isso. E hoje estou sentindo que tem algumas pessoas nas redes sociais criando situações constrangedoras para mim e para minha família. Mas eu não vou deixar barato. Pessoas levando para o lado, machucando a minha moral, machucando a minha integridade, né? Um cara que só fez o bem. Eu fui vereador 3 vezes, fui presidente da Câmara 2 vezes, fui presidente do Beneficente 3 anos, 4 anos, fui vice-presidente da PAI. Nunca ninguém, tenho empresa já há 40 anos, nunca ninguém pode falar uma vírgula da minha integridade, nunca, da minha moral. E hoje, infelizmente, nas redes sociais, que eles dizem que é terra de ninguém, não é de ninguém não, é terra de quem coloca as coisas, vai ter que pagar pelo que diz. Então já contratamos, nós temos advogado, o doutor Luiz Fernando
Nós já printamos várias pessoas que têm colocado coisas assim que me atingem violentamente, a minha moral, a minha credibilidade, e eu não vou aceitar, porque é fácil você ficar atrás de uma maquininha ou dentro do WhatsApp falando mal da outra pessoa. Agora você tem que provar o que você está falando. Enquanto as críticas não tem problema, é tranquilo. Agora, quando atinge a minha moral, você pode ter certeza, e nós estamos tomando as providências, o doutor já está, temos tudo printado e vamos buscar a realidade dessas pessoas vão pagar criminalmente e na parte civil também, porque não posso mais aguentar. Então é o que o Rodrigo falou, Rodrigo. Então eu sinto também junto essa diferença, que a gente quer que as coisas aconteçam rapidamente, e o torcedor também sente. Então tem aquele, talvez os caras desprezíveis, os caras desqualificados, que do quanto pior melhor, vão para trás de uma rede social me atingir, né? Principalmente eu, como eles atingem a diretoria, mas especificamente a mim eles atingem, e eu não posso aceitar isso. Tanto que eu lutei, eu tenho uma empresa de quase 40 anos para pagar minhas contas e cumprir os compromissos da minha família, é com a minha empresa, sempre foi, porque talvez alguém pense que eu vivo do Brusque. No Brusque eu só botei o meu tempo, só arrumei encrenca com a minha família, tudo isso que eu fiz foi pelo bem do clube, pela paixão que eu tinha do clube, mas tudo isso pelo jeito que falo agora, não é meia dúzia também, né? Mas eu vou tomar providência, porque eu não posso aceitar de tudo que lutamos, e as pessoas que me conhecem sabem, sempre tive empresa, sempre trabalhei, sempre lutei com os pés no chão, com dignidade, com transparência, com dificuldades como todos têm dentro das empresas, tá? Para agora uma meia dúzia, ou talvez um pouco mais, vir colocar situações que me deixam constrangido. As pessoas me mandam, Danilo, aqui o cara falou de ti, o cara chegar a dizer que agora vão comprar mais uma BMW. BMW eu tenho, faz mais de 40 anos que eu tenho BMW. Agora tu quer escutar do cara, porque o cara vai atrás de uma máquina e vai pagar o preço. E não é um não. Tem alguns que nós printamos e nós vamos buscar, vamos entrar com ação civil e criminal. E essas pessoas vão ter que provar ou vão pagar pelas bobagens que estão falando. Porque eu não posso aceitar. A minha luta, estou com 70 anos, sempre com dignidade, sempre com amizade, nunca fiz mal para ninguém, só procurei o bem. A minha vida é uma vida transparente, na luta com a minha empresa, tá lá para todo mundo ver. Então, talvez tenha um ou outro que pensa que eu vivo do Brusque, muito pelo contrário. O Brusque eu só dei o meu tempo, graças a Deus, briguei com a minha família pelo Brusque, sem problema nenhum, e o que assim, só para deixar... E tá perdendo, ainda continua, porque tu fosse para Rio do Sul lá ver o jogo. Exatamente. Ô Rodrigo, no Cicobi tem um empréstimo de 800 mil, que hoje já não é mais 800 mil, até já tá para a SAF, né? Mas já foi o que foi pago. Eu sou avalista. Nós temos um empresário, vocês sabem quem, de 700 mil, eu sou avalista. Tem 22 apartamentos aqui em Brusque que eu sou avalista. Isso as pessoas não vê. Então é fácil, né? Pô, vai trocar de BMW. Pô, agora o que eles vão fazer com o dinheiro? O que estão fazendo? Pô, isso chateia, cara. Para quem tem dignidade, que tem história, né? Isso não é que chateia, me dói pra cacete. Como dói também nos torcedores de ver hoje, né? Que a gente quer aquele Brusque forte, e vai acontecer, se Deus quiser vai acontecer. Eu acredito muito nesse projeto da SAF, ela veio para nos salvar, como diz o doutor. Se não fizéssemos, gente, nós estávamos numa situação pior. Pode ter certeza. Então vamos acreditar que as coisas vão acontecer e nós vamos poder realmente vibrar, ficar feliz e fazer, como eu sempre digo e repito, fazer mais um capítulo lindo, vitorioso e de conquista do Brusque Futebol Clube. Se Deus quiser, vai acontecer. Fala, doutor. Eu só quero fazer uma última colocação aqui, dizer que só não muda de opinião quem tem. Então a gente está manifestando aqui os nossos entendimentos do contexto de momento e do que nós conhecemos da operação e do que aconteceu até agora. É claro que no futuro os cenários podem mudar e a nossa postura também pode mudar, né? Então isso é uma coisa importante. Até o presente momento, o nosso trabalho ele é todo para fazer a operação funcionar, para fazer a transição funcionar e para que o Brusque continue entregando principalmente o resultado desportivo, mas principalmente a questão da gestão, que é o pagamento das dívidas, que a gente sabe que é isso que vai construir um ambiente para uma melhora, uma continuidade e uma melhora desportiva num primeiro momento. Se a gente parar para olhar os movimentos do futebol brasileiro dos últimos 10 anos, isso aconteceu em todos os clubes que estão na ponta do futebol brasileiro nesse momento. O Palmeiras, antes da Leila assumir, passou na administração do Nobre, se eu não me engano. Do Gagliotti. Do Gagliotti, desculpa, um ano
de aperto para sanear primeiro as situações para depois ir buscar o resultado esportivo. Hoje é um dos, se não o principal, um dos 3 principais clubes em termos esportivos do Brasil. Flamengo, a mesma situação, né? Nadou aí de braçada nos últimos anos financeiramente, mas antes disso teve que sanear as suas dívidas. Botafogo, o primeiro ano da SAF também não foi um ano fácil. Houve muita crítica do torcedor e a gente vive um momento, que é isso que o presidente Danilo falou, aonde as pessoas esperam uma resposta muito rápida. Eu posto na internet, eu tenho a resposta no momento. Então as pessoas acho que às vezes também fazem críticas sem pensar e sem analisar o contexto a fundo. Embora todo mundo que ocupe uma posição pública de presidência de um clube que é de interesse da comunidade esteja sujeito a crítica construtiva, crítica baseada em fatos verdadeiros. Agora, é muito cedo com 45, 60 dias para fazer qualquer terra arrasada de qualquer situação. O clube classificou, mesmo tendo montado o elenco com atraso para a fase decisiva do Campeonato Catarinense, perdeu em circunstâncias normais de jogo, como poderia ter ganho muito bem a partida. Os clubes que chegaram são clubes que têm força, que são clubes competitivos que estão na final, né? Que tem um histórico vencedor, ou seja, não teve nenhuma, não tá nada fora de contexto. O clube tá avançando na Copa do Brasil, ou seja, não tem nada, absolutamente nada fora do planejamento até o presente momento. Se daqui a pouco essa situação mudar, nós não vamos ser os primeiros aqui a sentar aqui, rever a nossa posição e fazer o que tiver que ser feito. Porque eu entendo que a função de vocês também é fiscalizadora do desempenho do clube, né? Se o clube formal... Até só pra, já que a gente tá avançando o horário, mas eu queria saber, dá pra fazer mais um? Tô autorizado. Tá autorizado. Baseado nisso que o doutor trouxe, até do que o Rodrigo falou, né? O presidente falou sobre esse sentimento como torcedor, e eu não sou da imprensa, eu tô na imprensa porque eu sou da torcida, da arquibancada. Então, o meu papel aqui é trazer justamente essa parte de torcedor. E como torcedor, uma coisa que eu gostaria de saber era justamente, por exemplo, né, sobre a questão do conselho, que agora vai continuar, né, dentro do clube, vai continuar fiscalizando, e a gente sabe que tem muita gente no conselho que não é mais tão próximo, tão ativo dentro do clube. Existe o conselho do Brusque hoje, o estatuto do Brusque associativo, ele continua o mesmo, os conselheiros serão os mesmos, esse ciclo de conselheiro pode ser renovado, pode abrir para novos conselheiros, como é que essa parte do conselho vai ter eleição para diretoria e continua tendo. São duas situações. Primeiro, o clube, a associação, ele continua tendo a sua existência. Primeiro, porque ele tem uma participação na SAF de 10% nesse primeiro momento, nesse segundo momento e nesse terceiro momento, que vai durar pelo menos 10 anos. Essa estrutura tem que ser mantida, vai precisar ter uma diretoria, vai precisar ter um conselho, porque o estatuto do clube exige que isso ocorra, né? E a própria legislação, enfim, né, para que o clube mantenha certas benesses que ele tem, exigem que ele tenha uma certa estrutura do que a gente chama de governança, né? Isso é governança. Claro que é natural também desse processo que algumas pessoas estejam mais presentes ou mais distanciadas, isso acontece até com a diretoria. Acontece até na minha relação profissional com o clube, tem momentos onde o clube precisa mais de mim, tem momentos onde o clube precisa se voltar para outras vertentes. Então isso é natural do processo. As eleições do clube vão continuar normalmente, como prevê o estatuto, como prevê a lei. Agora, claro, se criam com a SAF outros órgãos de governança, que, de novo, são derivados do que exige a lei para uma SAF. Então você precisa ter uma certa estrutura exigida pela lei, e o próprio contrato também traz certas garantias nesse sentido. Então houve a negociação de uma estrutura onde o Brusque inclusive tem assento no conselho da SAF, que é um dos instrumentos de fiscalização e participação. A gente está usando muito a palavra fiscalização e eu acho que ela tem um viés também um pouco negativo, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, mas também... Usa acompanhamento, vamos lá, pronto. Também para esta finalidade, também. De participação também, né? Então, essa estrutura, ela está sendo agora, os cargos vão ser designados, porque ainda nós nem entramos nessa fase, né? Nós voltamos da junta comercial com o processo, agora nós precisamos apresentar essa estrutura de nomeação dos cargos e registro na CBF. Então isso aí, ao longo dos próximos dias, isso vai avançar e o clube vai designar o representante dele, a SAF. E nós, assim, eu acho que nesse momento nós precisamos muito da imprensa, como sempre precisamos. Vocês sempre foram um braço forte para o Brusque Futebol Clube, né? Mesmo nas próprias críticas, mas também faz o crescimento, faz a gente aprender, né? Melhorar o seu dia a dia. E nesse momento nós também precisamos de vocês. Eu acho que nós todos temos que estar unidos em cima desse projeto. É um projeto que ele não tinha outra maneira de não ser feito, mesmo pela situação que se encontrava, e são detalhes que têm que ser resolvidos e vai ser resolvido de novo. Acredito muito no projeto, acredito muito na idoneidade do Rubens,
tá? E todo o seu staff, eu não tenho dúvida nenhuma que eles vêm bem intencionados, têm condições de fazer um belo trabalho, projetar aquilo, fazer exatamente aquilo que está projetado, e nós vamos dar continuidade nessa história. E, na verdade, se vocês avaliarem agora com bastante frieza, porra, bicho, nós estamos aqui bem apavorados. O Brusque está disputando a terceira fase da Copa do Brasil. Nós estamos 9 anos na Copa do Brasil. Agora estamos na terceira fase. São 32 clubes, não é isso? Isso. 32 clubes, né? Então a coisa não é tão... Então, de repente, as coisas... Daqui a pouco descambo de um negócio assim, de um terra arrasada, que não é necessário. Agora, todos nós, vocês da imprensa, vocês fazem muito bem essa fiscalização, essa presença diária para ver o que está acontecendo no clube. É importante. Nós também, da associação, estamos sempre junto com o pessoal da SAF, trocando ideias e tal. E o que nós queremos é que as coisas realmente aconteçam, e temos que dar tempo ao tempo para que possamos lá na frente fazer as devidas cobranças. Então, não tenho dúvida nenhuma que as coisas vão acontecer sim, e que nós vamos continuar, mesmo com essa questão hoje do torcedor um pouco desconfiado, um pouco talvez frio, né, na questão do Bruscão, da torcida, mas aos poucos ele vai entendendo que esse processo era necessário, não tinha outra maneira. Eu tenho certeza que a própria SAF, obviamente são pessoas extremamente inteligentes, profissionais, vão buscar esse torcedor, vão acalentar esse torcedor, trazendo junto para que possamos continuar, como sempre foi, o Bruscão junto com o seu torcedor, com o time buscando resultados. É isso que nós precisamos. Então eu não tenho dúvida que isso vai acontecer sim, e essas pequenas arestas, ou o que está acontecendo, com certeza vai ser facilmente resolvido, e vamos viver bons momentos no Brusque Futebol Clube com essa SAF. Sabe por que o pessoal está cobrando? Porque o Brusque estava no sarrafo, tá alto, pô, 3 finais seguidas de Catarinense. É, exatamente. Fez 5 semifinais seguidas. Eu quero que continue isso, mas realmente, é isso que eu digo. O Brusque aí hoje é uma coisa, e fomos agora no Catarinense, foi um detalhe, como o doutor falou, foi um detalhe. Perdendo pênalti. Perdemos aquele pênalti, senão nós ia brigar e capaz de ir para a final, teria ido para a final. Mas faz parte do jogo, o importante é que nós estamos aí, estamos conscientes da responsabilidade e torcendo para que realmente as coisas aconteçam da melhor forma possível. Ô, Rodrigo, só me permite uma última só, que também eu acho que é importante. Como é que ficou aquela questão do sócio-torcedor? Ele foi automaticamente para a SAF hoje comanda essa questão do sócio-torcedor, que tinha ao Brusque aqueles 500? Na verdade, eles estão fazendo uma reestruturação, tá? E está acontecendo já no futebol, na questão do sócio-torcedor, em todos os segmentos do Brusque. Eles vieram para dar uma nova dinâmica no Brusque Futebol Clube. Então vai ser tudo diferente do que nós fazíamos, né? E a gente espera que essas mudanças realmente elas venham para o lado positivo, para resultados positivos. Então, na questão eles devem mexer com isso aí também, brevemente, tá? Eu sei que até agora ainda não houve nenhuma movimentação nesse sentido, mas sem dúvida nenhuma, eles estão contando muito de um aumento considerável do torcedor. Agora, para que isso aconteça, obviamente tem que estar todo mundo junto, apresentar bons projetos, né? Um bom time de resultado, que as coisas acabam acontecendo. Vamos lá, 7h12. Doutor Bruno. Tchau, Dani. Obrigado, hein? Muito obrigado pela oportunidade. Sempre estaremos aqui, né? Eu acho que talvez o doutor possa saber mais do que eu, que ele falou ontem com a advogada, né? A doutora Patrícia. Eles devem estar aqui semana que vem, daqui uns 10 dias, e eles vêm sim, vão fazer uma coletiva com a imprensa, vão procurar a imprensa e vão colocar, né? Fazer os posicionamentos deles e fazer as colocações, e isso eu acho extremamente importante, até para deixar o próprio torcedor ciente de como está o clube e o que vai ficar o clube daqui para frente. Eu acho importante porque a gente teve 2 oportunidades de falar com a SAF. Foi uma entrevista muito curta com o Miguel, que foi 2 perguntas de cada um, e uma entrevista tão curta quanto com o Pedrinho, que não deu para trabalhar nenhum assunto. Mas assim, são 2 situações, vou voltar lá no início, que nós tínhamos um tipo de gestão, aquela gestão familiar, a gestão sentimental, a gestão sabe assim, da paixão pelo clube, do amor pelo clube. Eles vêm com uma gestão extremamente profissional, entendeu? É uma coisa mais diferente da nossa, e a gente estava muito acostumado, mas as coisas se modificam, e nós vamos se acostumar também, não tenha dúvida nenhuma, nós vamos acostumar, e as coisas vão dar resultado, e a vida continua, não tem o que fazer. Vamos em frente. Doutor Luiz Fernando, obrigado por ter se deslocado até aqui na rádio para conversar com a gente. Obrigado, eu fico feliz que a gente tenha um ambiente para debater isso, e que a gente esteja falando sobre a questão dos números, né? Talvez vocês falaram aqui sobre vários aspectos, e a gente dedicou aqui 70%, 80% do tempo a falar da questão dos números, e eu acho que isso aí é uma coisa muito importante, porque
de novo, talvez o momento seja para continuar tendo essas vitórias, a gente tem que arrumar a casa para se adaptar à nova realidade do futebol brasileiro, a uma nova legislação, a uma entrada de vários investidores que se tornam nossos competidores, se adaptar a uma realidade. Então, o fato do torcedor estar consciente dessa situação, dos parceiros do clube, os patrocinadores que estão nos ouvindo estarem conscientes dessa situação, eu acho que adiciona credibilidade ao processo, né? Saber que, tudo bem, se nós terminarmos o ano chegando na terceira ou quarta fase da Copa do Brasil, se nós terminarmos o ano sendo competitivos no Campeonato Catarinense, não dá para cravar numa competição como a Série C se o clube vai subir ou não vai subir, isso é uma coisa totalmente aleatória, né? Mas se ele for competitivo nesse processo, mas principalmente se terminar o ano com o cumprimento das obrigações contratuais, que é terminar de quitar esses 50% da dívida estabelecida para esse bloco de credores e a premiação também, e dar que está dentro desse contexto, e dar um tratamento para essa segunda parte, onde tem a premiação e outros temas, isso é uma grande vitória para o Brusque, porque o Brusque termina o ano com um balanço limpo, né? E isso prepara os próximos passos e prepara uma realidade de tranquilidade para buscar o resultado desportivo, que no final é o que todo mundo quer. Chico, um abraço. Um abraço, até amanhã. Nicolódio, um abraço. Valeu, um abraço. Antes de encerrar, uma informação, só uma notícia, tá? O Luiz Carlos Cruz será o técnico do Carlos Guinou na Série B do Catarinense. Segunda-feira ele tá aqui e vai estar aqui na Rádio Estado semana que vem. A todos um grande abraço, obrigado pela companhia, pela audiência.